irmãos, queridas irmãs, é sempre uma alegria aos nossos corações podermos participar da Santa Missa aos domingos, como um ato de amor, como um ato de gratidão, como um ato de encontro com o nosso Deus, com o nosso Pai. E quando nos reunimos na casa do Pai, a primeira atitude nossa deve ser a atitude da escuta silenciosa da voz de Deus que fala aos nossos corações, sobretudo por meio da palavra. Por isso, todas as missas, nós temos a oportunidade de ouvir Deus, a mensagem de Deus para todos nós. A liturgia deste domingo, a primeira leitura da profecia de Zacarias, começa dizendo que Deus vai derramar, sobre todos os habitantes de Jerusalém o espírito da graça e o espírito da oração. Ou seja, Deus derrama sobre nós as suas bênçãos, as suas graças. Bênçãos sobre bênçãos são derramadas na vida daqueles que crê, na vida daqueles que buscam, na vida daqueles que têm uma vida com Deus. Mas, também na primeira leitura, o profeta, ele lembra, que o povo de Deus também passa por sofrimentos, provações, mas que Deus não abandona o seu povo, está sempre ao lado do seu povo. E é isso que garante a nossa fé, que nos faz caminhar diariamente sem perdermos a esperança. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, Paulo ele nos recorda que em Jesus Cristo e pela fé em Jesus, todos nós somos revestidos de Cristo. E uma vez que somos revestidos de Cristo, nos tornamos então filhos da sua graça, herdeiros da sua promessa. E que agora não existe mais distinção de pessoas, mas todos são iguais perante o Cristo. Então, queridos irmãos, a nossa fé em Jesus nos faz herdeiros da sua graça, da sua bênção, nos faz herdeiro da sua bondade, da sua misericórdia. O evangelho que nós ouvimos hoje, o evangelho de São Lucas, é um evangelho muito bonito. Jesus estava rezando com os seus discípulos e de repente Jesus então faz uma pergunta: quem dizem o povo que sou eu? Quem diz o povo a respeito do Filho de Deus, do Messias? Naquele momento, os discípulos começaram a responder. Uns diz que é João Batista, outros diz que é Elias, outros estão falando que é um dos profetas antigos. Essa mesma pergunta, Jesus hoje nos faz. Quem dizem os homens a respeito do Filho do Homem, a respeito de Jesus? E quando fazemos esta pergunta, vem várias respostas, que não podemos dizer que está errada ou certa. Muitos vão dizer, Jesus foi um enviado que pregou, que ensinou coisas bonitas, que ensinou a vivência do amor. Mas o essencial, quem é Jesus? Jesus então pergunta para os discípulos: e para vocês, quem sou eu? Para nós que somos batizados, que participamos da igreja, quem é Jesus em nossa vida? Quem é Jesus na nossa casa? Quem é Jesus na nossa história? Quem é Jesus?
Jesus, Pedro, naquele momento, então, responde: Tu és o Cristo de Deus, o enviado, o Salvador, o Libertador. Para sabermos quem é Jesus, precisamos fazer uma experiência de viver com Jesus, de caminhar com Jesus, de estar com Jesus. Não saberemos quem é Jesus se ficarmos simplesmente no ouvir falar, mas saberemos quem é Jesus quando experimentamos Ele em nossa vida. Quando temos uma comunhão, uma vida de oração, uma vida de escuta, uma vida de participação na igreja. Pedro responde: quem é Jesus? Pedro representa a igreja. Por isso a igreja, ela nos orienta quem é Jesus e nos leva em direção ao verdadeiro Jesus. Por isso, queridos irmãos, nós não podemos cair na besteira de pensar que não é necessário igreja para conhecermos Jesus, para termos fé. Podemos conhecer Jesus em outros lugares? Podemos. Mas será que vai ser o mesmo Jesus, o Filho de Deus, o mesmo que está aqui na Sagrada Escritura? Ou iremos conhecer um Jesus que corresponde aos interesses humanos, os interesses particulares? Infelizmente, tem muitas pessoas que pegam a figura de Jesus para justificar as suas escolhas, os seus erros, os seus pecados, os seus interesses particulares. Então, o verdadeiro Jesus, da Palavra de Deus, o Filho de Deus encarnado, nós precisamos sim da orientação da igreja, da tradição da igreja, dos ensinamentos da igreja para reconhecê-lo e para termos em nossa vida. Por isso, precisamos crer com a igreja em Jesus, o Filho de Deus encarnado, feito homem para o nosso bem, para a nossa salvação. Infelizmente, hoje, surgem grupos dizendo que não é necessário, que cada um pode crer da forma que achar melhor, e vão ficando fora da comunhão. A segunda parte do Evangelho é que Jesus fala que o Filho do Homem vai sofrer, ser rejeitado, vai ser morto, mas vai ressuscitar o terceiro dia. Para seguir Jesus, precisamos estar dispostos a passar pelo sofrimento, pela rejeição, pela dor, até mesmo pela cruz. Mas o sofrimento, a dor, a rejeição não é o ponto de chegada. O nosso ponto de chegada como cristão é a vida eterna, a ressurreição, a vitória. E o Evangelho continua, Jesus dizendo: aqueles que querem me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Queridos irmãos, para seguir Jesus, precisamos estar dispostos a segui-lo, carregando a nossa cruz do dia a dia, mas não carregando a nossa cruz de qualquer maneira, carregando com alegria, com disposição, na certeza que não carregamos a nossa cruz sozinhos, mas que carregamos a nossa cruz sendo auxiliados por Deus. Por isso, o cristão, ele não desiste da sua cruz, ele vai até o fim na perseverança. Então, peçamos ao Senhor a graça de sermos perseverantes na fé e de podermos caminhar com Ele diariamente e fazermos sempre a vontade dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre